Olá, o, a live do Bunker está de volta e eu vou disponibilizar uma série de vídeos através desta live do Bunker, porque é notório que as pessoas, muitas delas, querem enriquecer o seu conhecimento, para se posicionar melhor, para entender melhor, para se diferenciar dessa sociedade que a gente vive, onde fala-se tanto em desigualdades, né? Mas as pessoas agem e pensam igualmente. Tudo resultado de um processo. Esse processo foi aplicado por alguém. E a gente precisa conhecer como esse processo de implantação de socialismo globalizado foi criado, implantado e está funcionando a pleno vapor, não só no Brasil, mas como no planeta. E as mais variadas facetas deste projeto todo. Para a geração Z, ou para aqueles que estão alienados em tecnologia, imediatismo, tudo rápido, tudo curto, eu sinto dizer que para enriquecer, para entender, para compreender, para aprender, precisa, primeiramente, de disciplina. Segundo, atenção. Terceiro, usar o cérebro, refletir sobre aquilo que está, sobre a informação que está chegando à pessoa. Então, quem busca conhecimento imediato não vai encontrar aqui, infelizmente, porque se ilude, se engana e cai na esparrela do sistema aquela pessoa que acha que um influencer, que um jornalista, que uma pessoa qualquer que faça um vídeo ou escreva um artigo, ele vai gerar conhecimento através de uma página ou através de um vídeo de 5, 10 minutos, o que já é, para muita gente, 5, 10 minutos já é um vídeo muito longo, né? Tem que ser menos, tem que ser 1 minuto e meio. As pessoas querem conhecimento em 1 minuto e meio. E não é, infelizmente, não é assim que a coisa funciona. Sem disciplina, sem atenção e sem reflexão, ninguém aprende nada, ninguém enriquece nada e ninguém muda absolutamente nada. Então, para a gente conhecer o que para muitos é um inimigo e que vem promovendo um processo destrutivo, não só da sociedade, mas da humanidade, a gente tem que começar pelo seu pai criador, que é esse carinha aqui. Opa, esse carinha aqui do lado. Esse aqui. Esse aqui. Não, esse aqui. Esse aqui. Esse carinha aqui. Tá? Que para 99,9% das pessoas catequizadas pela esquerda, marxismo é coisa de livro de história, socialismo não existe mais, Karl Marx é apenas um personagem histórico, que o que ele pensou não cabe mais para os dias atuais. É o que
a esquerda vem propagando desde que o Muro de Berlim caiu e a União Soviética entrou em falência total, né? Só que o que a gente vê é totalmente ao contrário. Então nós vamos começar essa exposição pelo seu pai fundador. Vamos lá. Karl Marx. Alemão judeu, nascido na Alemanha em 1818. Ele estudou Direito na Universidade de Bonn e de Berlim, mas sempre demonstrando um forte interesse por história e filosofia. Ainda na juventude, atuou como jornalista na cidade de Colônia, na Alemanha, também participando de um grupo de jovens que tinha uma forte influência pelo pensamento do filósofo alemão Hegel. Seu interesse e familiaridade pelos problemas econômicos que ocorriam em várias nações da Europa surgem enquanto atuava no jornalismo. Após o casamento com uma amiga da infância, a senhorita Jeanne von Westphalen, ele foi morar em Paris, onde lançou os Anais Franco-Alemães, um órgão principal dos hegelianos de esquerda. Foi em Paris que o Marx conheceu o Friedrich Engels, com o qual manteve amizade por toda a vida. Na capital francesa, eles redigiram Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Depois, contra os adeptos da teoria hegeliana, escreveu com Engels A Sagrada Família, Ideologia Alemã, texto publicado após a morte do Marx. Depois de Paris, Marx morou em Bruxelas, na capital da Bélgica. Ele intensificou os contatos com operários e participou de organizações clandestinas. Em 1848, o Marx e o Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista, o primeiro esboço da teoria revolucionária. O Marx foi expulso da Bélgica e voltou a morar na Alemanha, onde lançou a Nova Gazeta Renana, um jornal onde escreveu muitos artigos favoráveis aos operários. Expulso da Alemanha, foi morar refugiado em Londres, na capital inglesa. Marx intensificou seus estudos de economia e de história e passou a escrever artigos para jornais dos Estados Unidos sobre política exterior. Em 1864, foi cofundador da Associação Internacional dos Operários, que mais tarde receberia o nome de Primeira Internacional. 3 anos mais tarde, publica o primeiro volume da obra O Capital. Depois, enquanto continuava trabalhando no livro, que o tornaria conhecido em todo o mundo, O Capital, que na verdade é uma obra inacabada, o Marx participou ativamente da definição dos programas de partidos operários alemães. O segundo e o terceiro volumes do livro O Capital foram publicados por seu amigo Engels em 1885 e 1894. Desiludido com as mortes da esposa em 1881 e da filha em 1883, Marx morreu no dia 14 de março. Foi então que Engels reuniu toda a documentação deixada por Marx para atualizar a obra O Capital. Apesar de sua primeira formação teórica ter sido o direito, a história, a
filosofia e a economia, teve um papel relevante na construção de seu pensamento, sendo o direito uma ferramenta para a construção das regras de aplicação e fundamentação de sua teoria. Embora praticamente ignorado pelos estudiosos acadêmicos de sua época, o Marx é um dos pensadores que mais influenciaram a história da humanidade. O conjunto de suas ideias sociais, econômicas e políticas transformaram as nações e criou blocos hegemônicos. Muitas de suas previsões ruíram com o tempo, mas o pensamento exerce enorme influência sobre a história. Quais foram as bases do pensamento de Marx? Levando em consideração o momento histórico de evolução no mundo do trabalho, na intelectualidade e no esforço de experimentar ou adaptar as teorias dos iluministas do século XVI, XVII e XVIII, o Marx aparece no cenário econômico e político do século XIX como um visionário que observa o mundo ao seu redor e sua problemática e cria na possibilidade de modificar e criar uma sociedade justa e igualitária. Temos conhecimento que Marx não estava sozinho. Coexistiam no mesmo cenário outros pensadores, outros filósofos, outros economistas, buscando desenvolver e solucionar várias equações que surgiam na evolução da sociedade capitalista numa velocidade naquele momento tão rápida quanto nos dias atuais, respeitando, óbvio, as devidas proporções tecnológicas. Para a significativa corrente do pensar filosófico, o marxismo não passa de uma filodoxia. E o seu criador, não propriamente um filósofo em busca da verdade, mas mero filodoxo. Na expressão de Kant, um sujeito que enfrenta os problemas de natureza filosófica sem nenhuma intenção real de resolvê-los. Seu pensamento era nutrido de uma arrogância a ponto de querer substituir a filosofia pela crítica materialista. Um exemplo típico da mistificação de Marx encontra-se na sua tese número 11 sobre Feuerbach, em que dá conta de que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo. Trata-se, porém, de transformá-lo. Afirmação que, encerrando a mística do processo revolucionário como agente transformador da realidade, só consolida a visão da história crítica como substituta da filosofia, o que significa, em última análise, decretar a morte da própria filosofia. Marx, enquanto pensador ou ativista intelectual, pouco ou em nada se voltou para a investigação metódica do fundamento do ser e do espírito das coisas, objetivo primordial da indagação filosófica, limitando-se a construir uma obra substancialmente crítica, de feição materialista, toda ela imbricada no questionamento, às vezes confuso, mas sempre virulento, do pensamento alheio. O pensar de Marx depende virtualmente do que ele leu, perverteu ou adaptou do pensamento dos outros, a começar por Demócrito, um filósofo
que viveu entre 460 e 370 a.C., e Epicuro, outro filósofo da antiguidade, viveu entre 341 e 270 a.C. Na sua tese ateísta de doutoramento em Jena, em 1841, passando por Hegel e o próprio Feuerbach, ainda no campo filosófico, além de Rousseau, Saint-Simon, Fourier e Proudhon, entre os reformistas sociais franceses, até chegar aos economistas clássicos ingleses, como Adam Smith, Mill e, sobretudo, David Ricardo, cuja concepção da teoria do valor-trabalho, mais tarde destroçada pelo austríaco von Barwerk, serviu de modelo para Marx, aqui também escorado no erro de conta de Proudhon, extrair sua célebre mais-valia e acirrar os ânimos da classe média. Ideia, por sua vez, a ser creditada ao falangista Blanc, francês considerado o inventor da barricada e autor da expressão ditadura do proletariado. A apropriação indébita permanente de Marx tem como fonte básica Hegel, filósofo especulativo, autor da complexa fenomenologia do espírito, que definiu no dizer acadêmico de Melchior o absoluto como um espírito ultra-histórico, associando a ontologia, teoria do ser, como filosofia da história, procurando, via intermediação dialética, a unidade entre o finito e o infinito, para assim chegar ao eterno como fundamento do transitório, e vice-versa. Hegel enxergava no movimento pendular entre as forças da imediação e da mediação, que classifica de negativas ou de autoalienação, o caminho que conduz ao desenvolvimento do espírito absoluto, este entendido como realidade única e total. Neste momento, enquanto o filósofo alemão Arthur Schopenhauer considerava Hegel um charlatão ordinário, Marx bebia avidamente na fonte de Hegel para formatar seu pensamento e formular suas teorias. O sistema interpretativo do mundo, na visão de Hegel, leva Marx, nas suas teorias, a substituir povos por classes, matar a charada da progressividade da história. Na sua cabeça, se a história é um processo irreversível e ascendente, torna-se evidente a superação da burguesia pelo proletariado, do mesmo modo que a burguesia suplantou o sistema feudal. Uma observação importante na análise da formação do pensamento de Marx é que tanto Hegel quanto Marx fazem uso da dialética em causa própria. Um e outro, no momento oportuno, congelam a dinâmica ascendente do sistema para fazer pontificar suas pessoais interpretações. Assim como Marx, que congelaria o operariado como classe única entre as classes após o devir do banho de sangue revolucionário. Hegel, a despeito do movimento dialético, elegeu seu próprio sistema filosófico como ponto final do desenvolvimento do pensamento. E o que é pior, conforme deixa entrevisto
na filosofia da história. Projetou na monarquia representativa prussiana o modelo acabado do desenvolvimento político-social, mistifório. O que Marx entendia sobre economia era quando era cobrado pelos credores e de imediato solicitava dinheiro ao pai para quitação ou protelamento dos mesmos. Foi Engels, parceiro, provedor e filho de rico industrial do ramo têxtil, que o induziu à leitura dos economistas clássicos ingleses, em especial de David Ricardo. As várias contribuições de Ricardo à economia política dizem respeito fundamentalmente à criação das leis de associação e das vantagens comparativas e na distinção entre custo e valor produzido pelo trabalho, a elaboração da célebre teoria do valor-trabalho, uma tentativa racional de se calcular o valor, o preço das mercadorias e dos salários. Mas foi especialmente na teoria do valor-trabalho de Ricardo que Marx buscou fundamento para elaborar a sua insustentável mais-valia. O valor de uma mercadoria, diz Ricardo, é determinado pela quantidade de trabalho nela incorporado. Já o preço da mão de obra é determinado pela quantidade de capital disponível para o pagamento dos salários e pela dimensão da força de trabalho. O resíduo é o lucro. Não pode haver aumento no valor do trabalho sem uma queda nos lucros, afirmou o economista inglês. O anarquista francês Joseph Pierre Proudhon, com quem Marx travará mais tarde renhida polêmica, analisando em O que é a propriedade, a relação entre capital e trabalho, descobre um erro de conta proposital e constante na composição do salário do trabalhador, que assegura nada mais é do que uma apropriação da força coletiva do trabalho pelo capitalista. Em obra posterior, Sistema de Contradições Econômicas, Proudhon trata das questões dos valores econômicos e da divisão do trabalho e procura demonstrar as falhas, a um só tempo, da economia política clássica e da falsa visão econômica do coletivismo socialista. No tocante a Marx, que considera um reles plagiário, Proudhon entende que o ódio deste por ele nasce do fato de ter dito tudo antes dele. O pensamento transformador e revolucionário de Marx deixou na sua trajetória uma imagem raivosa, rancorosa diante de outros teóricos de sua época, que também pensavam em mudanças, mas analisavam e teorizavam de forma oposta a que Marx, nos seus devaneios utópicos, radicais e totalitários, pensava em como transformar o mundo para melhor. Marx se propunha não só exercer alguma influência sobre os destinos do mundo, mas transformá-lo, o que em sua linguagem revolucionária significava, antes, destruí-lo. Desse modo, tal como partiu anteriormente para liquidar com a filosofia, Marx atirou-se contra o mundo da economia burguesa, com ênfase na demolição da propriedade privada e do sistema capitalista de produção. Para atuar na esfera diretamente política, o passo que deu a seguir, ou paralelamente, foi o de se instrumentalizar nas palavras de ordem do ideário político dos reformistas sociais franceses e com mais empenho nas cantilenas igualitaristas de Rousseau, Saint-Simon, Fourier e Proudhon.
Foram muitas as idealizações dos reformistas sociais franceses do século XVIII e XIX, mas pelo menos duas delas ganham destaque e unem todos eles, a saber, a predominância da igualdade completa entre os homens e a construção de uma sociedade modelar, justa e livre. É sabido que Marx, enquanto leitor e teórico, estimava o apelo dessas ideias e que frequentemente recorria a todas elas, em especial às projeções de Rousseau e Saint-Simon. O contrato social de Rousseau é um somatório de regras administrativas para se chegar à sociedade civil perfeita. Com ele, o pensador pretende transformar a sociedade existente, considerada injusta, numa nova sociedade perfeitamente igualitária, composta por homens novos. Para construir a sociedade ideal, julgam necessário, de início, que se ame as leis criadas a partir de uma vontade coletiva. Estas, por sua vez, coordenadas por uma elite política sábia, a quem todos se obrigam a obedecer por contrato. Foi paradoxalmente no anarquista Proudhon, tanto o teórico socialista voltado para a crítica da economia, quanto no ativista e organizador político, que Marx encontrou respaldo para suas formulações teóricas. Proudhon não era simplesmente um fabricante de sonhos ou um idealizador de sociedades fantásticas. Embora considerado um dos fundadores da sociologia, ele desempenhou, de fato, papel importante na organização de associações e movimentos operários franceses, sendo reconhecida sua atuação na Revolução de 1848, além da influência, depois de morto, por força de suas ideias e ação dos seguidores na Comuna de Paris de 1871. Desempenho este, por motivos óbvios, sonegado perversamente por Marx nas reportagens que formam as lutas de classes na França e guerra civil na França. Os métodos de Proudhon na atuação política contrastavam fundamentalmente com os de Marx, e ele soube, como nenhum outro, conduzir a classe operária francesa à posição de destaque no cenário internacional. A um só tempo, Proudhon reconhecia as vantagens da descentralização governamental, operava na criação de instituições financeiras de crédito popular, apontava para o imperativo da autogestão em face das organizações estatais e burocráticas de controle social e, a partir da aplicação da justiça à economia política, teorizava sobre a necessidade de uma democracia operária em oposição à ditadura do proletariado. Marx, para reiterar o óbvio, acompanhou todos os seus passos e tinha no confronto com ele e um seu aliado, Mikhail Bakunin, a razão de ser de sua existência política e teórica. Marx tentou aliciar Proudhon por carta, convidando-o a integrar a corriola do Comitê Comunista de Correspondência, base da futura Liga Comunista. Mas na carta, em que pese elogiar Proudhon, o doutor do terror vermelho, não consegue disfarçar o caráter virulento e ataca um discípulo deste, Karl Krum, inventor de mais um tipo de socialismo, o socialismo verdadeiro, a quem considera um tipo suspeito. Proudhon não apenas recusa o convite, como defende Krum e adverte Marx quanto ao caráter violento
e nocivo do seu dogma revolucionário. A leitura anotada de vários livros, entre eles os de Marx, poderá levar o leitor a conclusões semelhantes ou parecidas. Na prática, a teoria que envolve o socialismo científico de Marx mostrou-se tão pouco científica como qualquer outra, e o que já é lugar comum afirmar, suas leis, tendências ou previsões históricas jamais se cumpriram sequer remotamente. Superado o ciclo do historicismo determinista e com ele as irrealistas projeções econômicas, os próprios membros da seita trataram de enfiar a viola no saco e partir para a institucionalização da crítica cultural, elegendo o infinito conceito da alienação como novo objeto de culto. São, por assim dizer, as sanguessugas de Marx, repetindo em bloco o mesmo que o mestre fez com o Hegel, Feuerbach, Proudhon e tantos outros. Marx, dentro da sua formação teórica, também divagou pelo campo religioso, fazendo críticas ferozes sobre os alicerces religiosos da sociedade capitalista, o cristianismo. Marx seguramente afugentará a Deus de seu céu e até mesmo o processará. Marx chama a religião cristã de uma das religiões mais imorais. Marx acreditava que os cristãos antigos haviam massacrado homens e comido a sua carne. Com essas expectativas, Marx se inicia nas profundezas do satanismo. Não era verdade que Marx nutria sublimes ideais sociais sobre ajudar a humanidade e que a religião era o obstáculo para atingir esse ideal, sendo este o motivo que levou Marx a adotar uma atitude antirreligiosa. O biógrafo de Marx escreveu: pode haver muito poucas dúvidas quanto ao fato de que aquelas histórias intermináveis eram autobiográficas. Ele tinha o ponto de vista do diabo quanto ao mundo e à maldade do diabo. Às vezes ele parecia reconhecer que estava executando obras do mal. Quando Marx terminou O Lanem e outros de seus primeiros poemas, nos quais reconhece ter um pacto com o diabo, ele não tinha quaisquer pensamento quanto ao socialismo. Até mesmo combatia. Era redator de uma revista que não concede nem mesmo validade teórica às ideias comunistas em sua forma atual. Não menciona desejar sua realização prática, a qual, de qualquer modo, crê impossível. As tentativas feitas pelas massas para executar ideias comunistas podem ser respondidas por um canhão, tão logo se tornem perigosas. Após alcançar este estágio em seu modo de pensar, Marx encontrou Moses Hess, o homem que representou o papel mais importante de sua vida e que fez adotar o ideal socialista. Hess o chama Dr. Marx, meu ídolo, que dará o chute final na religião e política medievais. Assim, dar um pontapé na religião era o principal objetivo, e não o socialismo. George Jung, outro amigo de Marx, daquela época, escreveu ainda mais claramente em 1841. Marx odiava todos os deuses, odiava qualquer conceito de Deus e desejava ser o homem que iria expulsar Deus. Na teoria materialista, o direito, apesar de ser uma primeira formação acadêmica de Marx, não passaria de uma superestrutura
governada pela infraestrutura econômica, com a ressalva que no marxismo é reconhecida certa inter-relação entre o direito e a economia. Essa concepção só pode levar à conclusão dos juristas, conforme conceito exposto pela maioria de seus expoentes, de que o direito é um conjunto de regras coercitivas a serviço da classe dominante, detentora dos meios de produção, sejam a burguesia ou o proletariado. Esta inter-relação é explicitada por Marx na seguinte afirmação: o direito é uma face do econômico, mas entendida no sentido dinâmico e tenso da economia. O que vemos ao longo das práticas do marxismo é o direito reduzido a mero instrumento estatal para realizar práticas políticas públicas em nome do proletariado, esvaziando-se de sentido autônomo. Direito é aquilo que o Estado diz que é, e cada dirigente, no seu estado de poder revolucionário, definiria o direito conforme suas conveniências momentâneas. Existe a interpretação de que a teoria marxista é reducionista, baseada na interpretação de que o marxismo reduziria o direito à superestrutura de processos de produção, apesar de ressalvas feitas pelo próprio Marx, destacando a ação regressiva da ordem jurídica sobre as forças que a constituíram. Essa ação regressiva se explica de forma lógica quando assumimos que o socialismo não é um regime, e sim um estágio dentro da teoria de Marx. Ele vislumbrava como objetivo principal o comunismo, ou seja, a autogestão, supressão de grande parte do direito, que no socialismo, ou estágio preparatório para o comunismo, é o leme que direciona a sociedade para a plena adaptação ao comunismo, ou o regime objetivado por Marx desde os primórdios da formação de seu pensamento filosófico, político e econômico. Dentro da perspectiva de supressão do capitalismo pela via revolucionária, o direito capitalista burguês que orienta uma economia de mercado pouco pode ser utilizado como ferramenta de regramento. O conjunto de leis deve ser formado novamente conforme a necessidade da cúpula revolucionária governante e que, por princípio, está à frente do ideal comum do proletariado que o seguem. Por mais que Marx, dentro do seu contexto filosófico, político, observe a sociedade como um grupo que deva ter liberdade para escolher o seu rumo, ou seja, na sua base teórica, a democracia apareça de maneira explícita. Na prática, como resultado da ação revolucionária, o totalitarismo se faz presente, transformando os líderes revolucionários em ditadores, que privilegiam seus pares e que tomam o poder como seu principal objeto de desejo. A opressão feudal que o capitalismo deixou para trás ressurge num formato diferenciado, onde havia rei e nobreza apoiado pelo clero. No socialismo prático temos por experiência um líder e sua cúpula do partido. A igreja não mais participa das questões sociais e políticas. No marxismo, a imagem do líder apoiado pela cúpula partidária e do próprio partido como um todo, e um regramento jurídico praticado por um eficiente regime de policiamento do Estado, faz com que o socialismo de estágio se torne um regime duro, cruel
e de jurisdição a serviço do Estado, conforme a sua necessidade de manutenção do grupo dominante. A democracia, no pensamento de Marx, ilude a sociedade, pois apenas sugere à sociedade que tenha direito individual de governar e transfira numa eleição para o seu candidato. A questão é que os candidatos são todos do meio revolucionário. Sendo assim, a escolha se torna uma manutenção do grupo dominante que detém o poder em nome da revolução e da busca da prática do comunismo. A democracia é a estrada para o socialismo. Um direito censor é explicitado pelos que praticaram o marxismo e que o próprio Marx teorizou este direito censor como uma forma de acomodar e organizar o proletariado para o comunismo pleno. Aquele que agora fala sobre a liberdade de imprensa retrocede e impede nossa corrida impetuosa ao socialismo. Afirmação de Vladimir Lenin. Um sistema de licença e registro é o dispositivo perfeito para negar posse de arma à burguesia. Outra afirmação de Lenin. Marx elaborou uma tese em que o direito, como regra de conduta coercitiva, encontra sua origem na ideologia da classe dominante, que é precisamente a classe burguesa. Necessário fazer-se uma ressalva a esse pensamento, uma vez que o direito não é o efeito exclusivo da vontade da classe econômica, senão a síntese de um processo dialético de conflito de interesses entre as classes sociais, que Marx denominava de luta de classes. Entra aí a sociologia jurídica, com o intuito de explicar as causas e os efeitos do direito, uma vez que este se imiscui com os fenômenos sociais, construindo e organizando uma hierarquia social em que o poder é exercido de forma legítima pela classe dominante, que é de fato quem legisla, ainda que não ilimitadamente em razão da resistência da classe operária. Ora, na visão de Marx, o processo de dominação encontra suas raízes na origem da humanidade, se dando por força do direito escravagista, depois feudal, finalmente burguês ou capitalista, acompanhando o desenvolvimento das forças produtivas que vão fazendo história. Marx acreditava que as forças econômicas de uma sociedade eram as principais responsáveis pelas modificações em todos os outros setores e, consequentemente, pelos rumos do curso da história. O que não significa dizer que o direito é exclusivamente efeito da vontade da superestrutura econômica e não a sua causa. O direito serviu como causa determinante sem a qual o capitalismo não floresceria, haja vista a necessidade de garantir-se um mínimo de estabilidade social, econômica e jurídica para a expansão de um mercado inserido na eterna e conflitante relação do capital com o trabalho. Por fim, Marx defendeu a tese segundo a qual a evolução econômica é ponto de partida para as evoluções política, jurídica, filosófica, religiosa, literária e etc. Mas também afirmou que a base econômica não é causa única do complexo processo de mudança social, uma vez que todas as evoluções encontram-se vinculados, reagindo umas sobre as outras. De fato, a afirmação de que Marx reduziu toda a vida social à vida econômica é falsa, pois ele fez exatamente o contrário. Revelou que a vida econômica
não é mais do que uma parte integrante da vida social e que a nossa representação do que se passa na vida econômica é falseada na medida em que não percebemos que atrás do capital, da mercadoria, do valor, dos preços, da distribuição dos bens, se esconde a sociedade dos homens, que nela participam, que serão a posteriori pelo direito regulado e, em certa medida, alienados. O diagnóstico inicial do Marx para a visão econômica é que o labor não é uma satisfação de uma necessidade, e sim um meio de suprir outras necessidades, pelo que o indivíduo só se sente livre no desempenho de funções que mais o identifica diante de suas capacidades e habilidades. Marx foi o analisador dos problemas sociais e via que as soluções estavam numa nova ordem econômica, uma reorganização do capital e uma legislação que fundamentasse e mantivesse este novo modelo social alinhado ao seu conjunto ideológico. Entre a visão empírica e a análise dos grandes teóricos do capitalismo, Marx colocava o seu ideal de mudar a história, sabendo ele que esta mudança acarretaria numa transformação não só do modelo econômico, jurídico e político, mas da mentalidade da sociedade, através do estudo da ideologia que vinha teorizando e aplicando na formação de organizações e divulgação de seu ideário. A economia política que Marx trabalhava no século XIX significava designar uma determinada área do conhecimento voltada para os problemas da sociedade humana relacionadas com produção, acumulação, circulação e distribuição de riquezas. Em sua contribuição à crítica da economia política, Marx diz que a economia clássica inicia na Inglaterra com William Pitt e na França e termina na Inglaterra com David Ricardo e na França com Sismondi. Os demais economistas os intitulavam de vulgares. Marx trabalhou muito em cima de achismos, pois não analisava a sociedade como um todo, mas o que observava ao seu redor e seu objeto principal não era a sociedade capitalista, mas o modo de produção capitalista. Consequentemente, estava construindo uma sociedade utópica na sua abstração. Via o papel do dinheiro no sistema capitalista em segundo plano, dando mais ênfase ao mundo das mercadorias e o dinheiro sendo a consequência de um processo mercantil. Em determinado momento de seu pensamento, ele passa a dar autonomia ao dinheiro dentro do sistema, colocando o fator monetário como meio e resultado ao mesmo tempo. Ou seja, o dinheiro não apenas compra, mas também pode ser uma mercadoria, transformando o processo capitalista num círculo vicioso. Suas preocupações em socializar e igualar as condições de produção e distribuição do capital deram margem a outras interpretações, onde a força revolucionária romântica toma forma na prática numa ditadura do proletariado, mas sem deixar de haver a liderança que legisla, administra e executa mais em causa própria do que para a sociedade em geral. Um tanto misterioso ainda o motivo pela qual Marx, que nunca foi um proletário, teria enveredado a estudar os problemas da sociedade e vislumbrar algo diferente e melhor do que o sistema capitalista, que naquele momento engatinhava. Dentro da sua obra,
mais se encontra ideário que soluções, utopia sujeita a adaptações e distorções do que uma teoria com possibilidades de se concretizar. Para Marx, o Estado é um instrumento na qual uma classe domina e explora outra classe. O Estado seria necessário a proteger a propriedade e adotaria qualquer política de interesse da burguesia. Seria o Comitê Executivo da Burguesia, no Manifesto Comunista. Marx e Engels explicitam que o poder político, adequadamente assim denominado, é meramente o poder organizado de uma classe para oprimir a outra. Assim, veremos que a teoria de Estado elaborada por Marx é derivada do que Marx teorizava como classes sociais, onde para este a luta entre as mais variadas classes é o que configura a história de toda a sociedade. Uma história construída por grupos de interesse organizados, as classes sociais. Classes que são egoístas, não lhe importam os interesses nacionais, seus interesses estão acima do nacional, muito menos as classes opositoras. Para Marx, as classes não seriam somente um grupo de que compartilha de certo status social, mas é definida em relações de propriedade. Para ele, havia aqueles que possuíam o capital produtivo, com o qual expropriavam a mais-valia, constituindo assim a classe exploradora. De outro lado estavam os assalariados, os quais não possuíam a propriedade, constituindo assim o proletariado. Desta maneira, vemos que Marx definiu a classe, ao invés de relacionada com a posição social ou do prestígio de seus membros, relacionou esta com a propriedade produtiva, ou seja, detentores de capital ou não. Isto porque, se fossem relacionadas como a posição social, as classes de renda distintas não comungariam dos mesmos interesses. Na teoria marxista, o aparelho do Estado compreende governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões e demais órgãos governamentais, que nada mais é do que um aparelho repressivo funcionando pela violência. O conjunto de vários aparelhos estatais específicos compõe os aparelhos ideológicos do Estado, legislando e executando em prol da revolução, e teoricamente para o bem da sociedade, mas a proletária, pois as demais classes sociais extinguidas com a revolução certamente cairiam no pente fino revolucionário. Porém, se observarmos o Estado como aparelho administrativo e repressivo, está além do bem e do mal. Não é nem público nem privado, mas a condição de toda a distinção entre o público e o privado. A ideologia era massivamente regrada pela ideologia, que atua em todos os setores e educando, sancionando e censurando, não dando liberdade nem mesmo para as questões do espírito. Para Marx, seu ideário era uma revolução, e nessa revolução tudo teria de ser modificado, desde a base social, econômica, jurídica e religiosa. Uma sociedade preparada para o grande objetivo, que era a autogestão da sociedade e uma sociedade livre de governo, mas que sem o estágio do socialismo jamais poderia se preparar para o comunismo pleno. Tudo voltado e trabalhado em prol da ideologia, a construção do homem perfeito para a sociedade utópica perfeita.
A combinação da educação, religião e aparelho repressor formava a equação certa para o sucesso da construção do ideário de Marx. Porém, enquanto ditadura do proletariado, com grupo ou partido, à frente do ideário, o poder fazia os governantes esquecerem o real objetivo de toda a teoria, a sociedade igualitária, sem a exploração do capital e do capitalista. Em se tratando de Marx como ser humano e como um pensador extremamente de esquerda, seu pensamento, independente da área pela qual se dedica a analisar e formular, sejam o direito, a sociologia, a política, a economia ou religião, sempre deixou na sua teoria uma marca profunda de radicalismo, esquerdismo pleno, utópico e sem originalidade. Contradisse ao teorizar em prol de uma sociedade justa, que de justa só contemplava ele próprio e seus seguidores posteriores. Deixou imagem de pensador humanista, mas para quem nunca viveu a realidade proletária, só se tornou figura marcante, influenciando o pensamento contemporâneo, como uma alternativa ao sistema capitalista liberal. Sem originalidade teórica, pela sua farta pesquisa e influência de pensadores como Hegel, Rousseau e seus contemporâneos. Para concluir esta primeira exposição, a pessoa do Marx e da sua obra deixa seu maior legado, que é o tratamento que sua teoria exige dos seus simpatizantes, que é um espírito religioso e devoto aos preceitos da teoria esquerdista. Numa análise imparcial, dificilmente a gente encontra igualdade e justiça, mas uma substituição da classe dominante, uma legislação em causa própria, privilégios e ações radicais para a busca e manutenção do poder. A gente pode confiar no que Karl Marx escreveu, teorizou e que seus contemporâneos vêm aplicando e transformando conforme o passar dos tempos? Jamais. Nunca se deve confiar em nada que tenha como base a raiz marxista. Nunca se pode confiar em Marx, já dizia Paul Johnson no livro Os Intelectuais, que o Paul Johnson percebeu 4 crimes capitais contra a verdade no pensamento de Marx. O primeiro pecado, ele se utilizou de fontes obsoletas, porque as ainda válidas não confirmavam suas alegações. Então, fontes obsoletas. O segundo pecado, escolheu determinadas indústrias onde as condições de trabalho eram particularmente ruins, como sendo típicas do capitalismo. Sua tese era de que o capitalismo dá lugar a condições de vida cada vez piores. Quanto mais capital é empregado, pior os trabalhadores devem ser tratados para que assegurem rendimentos convenientes. Desse modo, Marx lida com condições pré-capitalistas e ignora a verdade que salta aos olhos. Quanto mais capital, menos sofrimento. Terceiro pecado.
Ao se utilizar de relatórios da Inspetoria das Fábricas, Marx mencionou o exemplo de más condições e maus tratos sofridos por trabalhadores, como se essas fossem regras inerentes ao sistema. Na verdade, os responsáveis por essas condições eram o que os próprios inspetores chamavam de os donos de fábrica. E fraudulentos, os quais cabia a eles desmascarar e processar, e que desse modo estavam em via de ser afastados. O fato de que as principais informações de Marx provirem dessa fonte, a inspetoria, revela o maior de seus logros. Trata-se da tese de que o capitalismo era por natureza incorrigível e, pior, de que nos sofrimentos infligidos pelo sistema aos trabalhadores, o Estado burguês era seu aliado. Porém, se isso fosse verdade, o parlamento nunca teria aprovado as leis fabris, nem o Estado as teria posto em prática. Praticamente todas as informações de que Marx dispunha, dispostas e às vezes falsificadas de forma seletiva, como estavam, derivavam do esforço do Estado, no sentido de melhorar as condições de vida, o que implica necessariamente desmascarar e punir os responsáveis pelas más condições. Se o sistema não estivesse num processo de autorreformulação, o que pelo raciocínio de Marx era impossível, o Capital não poderia ter sido escrito. Como ele não estava disposto a fazer nenhuma pesquisa de campo por conta própria, foi obrigado a se basear exatamente nas informações daquele que ele denominou como a classe dominante, que estava tentando pôr as coisas no lugar. E cada vez em maior grau o conseguia. Desse modo, Marx teve de deturpar sua principal fonte de informação para não abandonar a sua tese. O livro, O Capital, era e é desonesto em sua estrutura. Marx, segundo Paul Johnson, não conseguia entender o capitalismo. O conteúdo real da filosofia de Marx, no entendimento de Johnson, se liga a 4 aspectos de seu caráter: o gosto pela violência, o desejo de poder, a inabilidade de lidar com o dinheiro e, sobretudo, a tendência de explorar os que se encontravam à sua volta. Marx teve filho com a empregada e não quis assumir. Karl Marx, como Jean-Jacques Rousseau, era um brigão inveterado. Brigava com todos com os quais se relacionava e tinha o hábito de dizer: eu vou aniquilar você. O filósofo não gostava de tomar banho e vivia cheio de furúnculos. Para Engels, espécie de pai compreensivo e escravo de Karl Marx, o autor de O Capital escreveu: o que quer que aconteça enquanto a burguesia existir, espero que ela tenha motivo para se lembrar de meus carbúnculos. Marx vivia devendo para agiotas, nunca procurou um emprego. Engels, a partir de 1840, foi a sua maior fonte de renda da família. Certa vez, Engels se irritou com os pedidos exagerados de Marx e com sua insensibilidade típica. A amante de Engels, Mary Burns, morreu e Marx, no lugar de enviar condolências, pediu mais dinheiro. A mulher de Marx, Jeanne, de linhagem aristocrática, comeu o pão que o diabo amassou e jogou fora. Os Marx, certa vez, foram despejados e foram obrigados a morar num pardieiro. Quase tão fauno quanto Sartre, Marx transou com a empregada e ela teve um filho, Henri Frédéric Demuth. Marx obrigou Engels a assumir a paternidade e nunca deu assistência e carinho ao menino. Mas Engels revelou tudo depois. No fim do ensaio, Paul Johnson
um tanto sarcástico, garante que Ellen Demuth foi o único representante da classe trabalhadora que Marx chegou a conhecer de perto, seu único contato real com o mundo proletário. Não é exagero dizer que é difícil imaginar um ser humano mais miserável do que Karl Marx. Era quase como se todos os piores traços da humanidade estivessem reunidos nesse homem rancoroso que então construiu uma filosofia baseada em sua própria amargura e autoaversão. Preguiçoso, ganancioso, sempre querendo dinheiro, mas nunca trazendo uma solução para buscá-la. Dentro dessa exposição, a gente pode ver detalhes pessoais, de personalidade, características intelectuais, a forma como ele desenvolveu a sua teoria, mas se consegue observar que muitas dessas pequenas peculiaridades estão em cada simpatizante, em cada militante que aplica ou que propaga o modelo socialista, mesmo depois de quase 200 anos que o pai do socialismo aqui pensou nesta utopia que se concretizou no regime político e no modelo econômico mais falido da história da humanidade. É para lá de provado e exemplificado e comprovado que nenhuma agenda de esquerda baseada, seja no marxismo, seja na social-democracia, que aí já é uma corrente contemporânea do marxismo, deu certo ou chegou aos resultados utópicos que eles tinham em mente ao planejar, projetar, criar esse modelo político e econômico. No próximo vídeo, eu vou trazer aqui a fase posterior, já no século XX, com Antônio Gramsci e a social-democracia.